o martelo foi batido contra a vida de Bartimeu. A sentença foi decretada contra a vida dele. Cego, amaldiçoado, ele ia ficar ali. Mas Deus cria situação como criou situação para que nós estivéssemos ouvindo essa palavra aqui nessa noite. Quem sabe bater um martelo no seu casamento, bater um martelo na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua saúde, bater um martelo nas suas finanças, dizendo não tem jeito, essa não casa mais, esse não casa mais, o casamento dessa vai acabar, o casamento desse vai acabar, o filho dessa não tem jeito, não vai mudar, não vai ter vitória aí, acabou, o diabo decretou, mas o poder da glória se manifesta aqui neste lugar. Ei, bendito seja o nome do Senhor. O martelo bateu contra Bartimeu, mas ele fez algo diferente. Ele clamou em alta voz, e o poder da glória se manifestou. Nessa noite, quem crê comigo nessa palavra, clame como Bartimeu, e o poder da glória vai. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo, bendito seja o nome do Senhor, versículo 18. Jesus disse assim: e Jesus veio-lhes e falou, dizendo: foi-me dado todo poder nos céus e na terra. A igreja repita comigo: foi-me dado todo poder nos céus e na terra. Jesus, o próprio Jesus, não foi discípulo, não foi nenhum dos seus apóstolos, seguidores, que proferiram essas palavras, mas sim o próprio Senhor Jesus, dizendo: foi-me dado todo poder nos céus e na terra. Então, ou seja, não há nenhum tipo de limite ou nenhum tipo de circunstâncias que prendam Jesus ou que mantenham ele enjaulado em qualquer situação para que ele não possa fazer na minha e na sua vida. Então eu quero dar um título nessa mensagem aqui. O Senhor está me dando algumas coisas na cabeça aqui que eu ouvi bastante esses últimos dias. Eu quero deixar um título nessa mensagem. E o título da mensagem é: o poder da glória. Repita comigo. Agora mais forte. O poder. Por que o poder da glória? Está vindo algumas coisas na minha cabeça aqui. Esses últimos dias nós temos visto falar de muita coisa. Lei Magnífica, que eu não sei o nome dessa lei, não sei pronunciar direito. Vários outros tipos de regras que estão sendo criados para prender um, solta outro, beneficia outro. Então nós vemos o quê? O que nós temos visto e ouvindo nos últimos dias? Poderes aqui da terra. Sabemos nós que existe o poder executivo, existe o poder legislativo e existe o poder judiciário. O que é o executivo? É o presidente que executa as leis. O legislativo legisla, cria as leis, e o judiciário julga essas leis e fiscaliza o legislativo e fiscaliza o executivo. Existem 3 esferas de poder aqui na terra, aonde essas 3 esferas de poder são soberanas sobre nós. Nós vemos aí que o Supremo Tribunal está com toda a banca, mandando, ditando, fazendo e desfazendo. Nós temos assistido isso. Para quem gosta de informação tem visto isso. São 3 poderes que nós somos subjugados a esses poderes. Se o legislativo vem e cria, o judiciário julga se é certo ou não, e o executivo executa aquela lei que foi criada. Bateu o martelo aqui na terra, debaixo desses 3 poderes, acabou. Bateu o martelo, está decretado. Ninguém consegue revogar. Até mesmo a população, nós estamos vendo aí um pedido de anistia, está vendo a reviravolta que está sendo gerada no meio desses dias, para que soltem pessoas que se julgam inocentes. Mas o martelo já foi batido contra essas pessoas.
Então essas pessoas foram presas e já foram julgadas, alguns condenadas a 14, outros condenadas a mais anos. Senhoras de família, mães, pais, pessoas idosas foram condenadas, porque o martelo da justiça bateu, decretou, não tem mais jeito. O juiz já deu ali aquele decreto, o executivo assinou, o legislativo criou a lei e o judiciário então bate o martelo. E essas pessoas, que, como nós sabemos, quem está acompanhando, estão presas até hoje. Por quê? Estão debaixo de um jugo dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas qual é que é o tema da mensagem que o Senhor traz no meu coração neste momento? Chama-se o poder da glória. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E por que eu usei a referência dos 3 poderes da terra? Se o executivo te condenar numa instância, se o legislativo criou uma lei para te condenar em alguma instância, e o judiciário julgou você culpado, tem uma justiça, tem um tribunal lá no céu nessa noite que está falando assim: pode bater o martelo aí na terra, mas foi-me dado todo o poder nos céus e na terra para te fazer qualquer obra julgada aqui na terra. Existe um poder na glória, um poder que nós muitas das vezes menosprezamos por causa do cotidiano, que nós muitas vezes desfazemos e não acreditamos. É esse poder que te tira da tua casa numa quinta-feira e te traz aqui para te dizer: mulher de Deus, homem de Deus, se bater um martelo em qualquer causa na tua vida, o poderoso está aqui, o poder da glória, o dono do poder que ninguém pode julgar, se faz presente nessa noite. E vamos para a Bíblia. Na terra julgam, decretam, está condenado. Não é isso? Em toda a nossa esfera há tipos de poderes distintos, ou seja, diferentes uns dos outros. Quantos que é para aqueles que gostam de ouvir mensagem, quem gosta de ver pregador, quantos de nós já ouvimos? Eu mesmo já ditei várias vezes essa frase por causa do seminário, que segundo a cultura judaica é assim, assim e assim. Segundo a cultura judaica. Mas hoje eu vim aqui não para trazer nada de cultura judaica. Eu vim aqui para trazer uma cultura do céu. E a cultura do céu, vamos para dentro da Bíblia. Você já ouviu falar daquela história não, daquele fato verídico da Bíblia que fala daquele paralítico do tanque de Betesda? Ali nós vimos a história daquele homem que ele jazia naquele tanque, eu acho que 38 anos. Eu não sou muito bom de matemática não, mas antes dele chegar ali, tem uma história, tem um veredito, tem um martelo que foi batido para ele estar naquele lugar. E a história, segundo a cultura, segundo o escritor do livro da história dos Hebreus, havia-se uma cultura que, se em alguma família nascesse uma pessoa que fosse acometido de uma anomalia, ou seja, uma doença, qualquer tipo de doença, então aquela família que tivesse um bebê cego, que tivesse um bebê com síndrome de Down, ou que tivesse um bebê com paralisia, aquela família, se mantesse aquela criança dentro de casa, seria automaticamente condenada e amaldiçoada, porque alguém pecou na família, ou foi uma maldição hereditária. Então o pai e a mãe se reuniam com toda a família, vendo a criança naquele estado, e essa criança nasceu paralítica. Então se fazia como se fosse uma procissão. Esperava o menino ser desmamado, ou seja, com 4 anos de idade, aquela criança era desmamada.
Então pegava-se aquela criança como se fosse uma procissão, pegava tudo que era dele, pegava pano de roupa, roupa de cama, travesseiro, fronha, a própria cama, e pegava aquelas roupas e levavam, e a família seguia, o pai e a mãe com a criança na frente, e o povo da cidade, do arraial, ia atrás e proferiam essas palavras: bicho maldito nascido em casa, ou seja, anátema. E eles iam dizendo para a rua, ou seja, tirando o filho e tirando com essas palavras a maldição que estava sobre aquela criança que nasceu enferma naquela casa. Imagina para uma mãe, mesmo que o filho tenha nascido defeituoso, para uma mãe tirar um filho dentro de casa, por quê? Por causa da cultura. A cultura obrigava aquela família, para ela não ser rejeitada na sociedade, obrigava aquela família a tirar a criança da casa. Então pegava-se aquela criança e diziam essas palavras e levavam aquela criança. Então todos os paralíticos, cegos, todas as pessoas que tinham anomalia física eram colocados nesse tanque chamado Betesda. Aquela criança foi colocada lá com 4 anos. E de 4 para 38, passaram-se então 34 anos se passaram. O martelo foi batido na vida dele quando ele nasceu. Foi decretado uma ordem contra a vida dele, segundo a lei, segundo o código, segundo a cultura, foi decretada contra a vida dele e se estabelecer com 4 anos de idade. Mas então, 34 anos se passaram e o poder da glória chega naquele lugar sobre a vida daquele jovem. Bateu-se o martelo à cultura, dizendo: vai ficar aí amaldiçoado, a sua cama é amaldiçoada, os panos da sua cama são amaldiçoados, seu travesseiro é amaldiçoado, tudo que é seu é amaldiçoado. Pum! A justiça da terra bateu ali contra aquele jovem, mas o poder da glória vem na pessoa de Jesus Cristo e chega naquele tanque e desfaz todas as obras da terra, e o poder da glória entra, e aquele homem, e Jesus diz assim: pega a tua cama e anda, pois eu desfaço agora todas as obras da terra. O que eu quero dizer com isso nessa noite? É que não importa o que disseram sobre sua vida, não importa o que estão falando ou a circunstância, se bater um martelo, Jesus está aqui nesta noite para revogar essa lei da terra e manifestar o poder da glória. Bater o martelo. Ai, xereganda lá, maçulhanda lá. Ei, vamos para a Bíblia. Quem nunca ouviu falar da narrativa do cego de Jericó? Bartimeu. Segundo a etimologia do seu nome, ou seja, o significado do seu nome, filho de Timeu. Quem que era Timeu? Era um homem de nome naquela cidade. Era um homem de poderes, era um homem de posse naquela cidade, e não poderia ter na sua família um cego. E havia também uma pequena, vamos dizer, não é cultura, mas havia um conluio naquela época, porque até para mendigar tem um lugar certo. Até para mendigar. E a Bíblia diz, para quem gosta de ler detalhes, que o cego, ele estava à porta da cidade, onde todos os ricos, os visitantes, os turistas passavam. E como ele conseguiu ficar na porta da cidade sendo que ele era cego? Lembra do nome do pai dele? Timeu. Esse homem, toda a família de tradição na cultura judaica, tinha uma marca, tinha um símbolo, tinha um brasão. E esse jovem, preste bem atenção, e esse jovem, quando foi colocado lá para mendigar, não foi colocado naquela porta por acaso, porque os mendigos que ficavam naquela entrada recebiam as melhores ofertas. Ele recebeu uma capa, e nessa capa, nas costas dessa capa, era timbrado o nome da sua família.
era timbrado o símbolo da sua família. E uma família que tem respeito, por isso que ele se destacava dos outros mendigos. E colocaram ele lá, colocou Bartimeu naquele local, porque ele era de uma família importante. Sim, a família o rejeitou, mas colocou sobre ele a capa. Então ninguém poderia removê-lo daquele lugar. O martelo foi batido, o martelo bateu, melhor dizendo, contra a vida de Bartimeu. A sentença foi decretada contra a vida dele. Cego, amaldiçoado, ele ia ficar ali. Mas Deus cria situação, como criou situação para que nós estivéssemos ouvindo essa palavra aqui nessa noite. Quem sabe bater um martelo no seu casamento, bater um martelo na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua saúde, bater um martelo nas suas finanças, dizendo não tem jeito, essa não casa mais, esse não casa mais, o casamento dessa vai acabar, o casamento desse vai acabar, o filho dessa não tem jeito, não vai mudar, não vai ter vitória aí, acabou, o diabo decretou, mas o poder da glória se manifesta aqui neste lugar. Ei, bendito seja o nome do Senhor. O martelo bateu contra Bartimeu, mas ele fez algo diferente. Ele clamou em alta voz, e o poder da glória se manifestou. Nessa noite, quem crê comigo nessa palavra, clame como Bartimeu, e o poder da glória vai. Ao poder, há um poder disponível aqui nessa noite. Nós desprezamos por causa do nosso cansaço. Nós desprezamos esse poder todos os dias. Por causa do meu problema, porque eu estou cansado. Porque não resolve. E nós desprezamos esse poder que está aqui neste momento, neste lugar. Bartimeu então clamou. Vão tentar te calar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, cego. Cala a boca, cala a boca. Vão tentar nos calar. Porque o nosso adversário sabe que existe um poder sobrenatural, que existe um poder da glória, que pode curar câncer, que tem um poder da glória, que pode curar cego, que pode restaurar casamento, que pode libertar das drogas, que pode até ressuscitar aquele que morreu. Existe um poder da glória. Não há martelo que possa subjugar o poder de Jesus. Não há sentença. A última palavra é do Senhor. Havia uma sentença. Vamos para a Bíblia, havia uma sentença contra Jairo. O que o povo dizia quando Jesus chegou? Ela já está morta. O executivo da terra, o legislativo da terra, o judiciário da terra. Porque sempre em todo grupo de pessoas tem um executor, tem o que inventa, o que cria a lei, ou seja, a fofoca, ou a conversa, ou a calúnia, e tem aquele que julga, é o santo. Ou seja, deixa pra lá. Em toda a repartição onde há pessoas existe isso. E chegaram para Jairo, olha, já está morta. Vem um servo lá de trás e diz, olha, Jairo, ela já morreu. O executivo veio prontinho para dizer, ó, estou executando o veredito. Já morreu. A lei da ciência diz, não respirou, está deitado, está morto. E todo o povo está aqui para julgar, dizendo que ela está morta. Mas aí entra Jesus com o poder da glória e diz assim, ela apenas dorme. Jesus me dá autoridade nessa noite para dizer que algumas coisas na tua vida estão só dormindo.
estão só dormindo até ele chegar na porta do quarto. Vão gritar dizendo: tá morto, acabou, não tem jeito, já tá imóvel, aí já não tem mais jeito. Mas Jesus chega e disse: ela apenas dorme, e quando eu entrar lá, o poder da glória vai se manifestar e ela vai se colocar de pé. Jesus está querendo fazer isso na vida de pessoas aqui. Ei, deixa ele passar da sala, deixa ele chegar no teu quarto. Como é que ela vai chegar no teu quarto? Como é que Jesus vai chegar no teu quarto? Há quanto tempo você não faz aquilo que está escrito na Bíblia? Ó? Entrar para o teu quarto em secreto. E em secreto, fala com Ele. E em público, Ele te revelará. Deixa Jesus chegar no teu quarto, irmão, te pegando de joelhos ali, falando com Ele. Deixa a mandar a suriande cantone machebe canalava suriande galamas. Tinha sido decretado para Lázaro. Tinha sido decretado para Lázaro. Até o tempo, até o aroma decretou, tá cheirando mal. Até a natureza disse: já cheira mal, já fazem 4 dias. Acabou, não tem mais jeito. O martelo já tinha sido, já tinha tocado a madeira, já tinha batido o martelo para Lázaro. Mas o que o poder da glória diz para sua irmã no livro de João, acho que se não me engano no capítulo 11, no versículo 40, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois eu sou o poder da glória, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então declaro nessa noite que não há nada que esteja decretado aqui na terra que Jesus não possa fazer na tua vida. É motivo de glorificarmos, exaltarmos ao nome do Senhor, porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Tem causas aqui na igreja. Eu junto a minha esposa, eu configuro que essa igreja é uma igreja familiar. E quando a igreja é bem familiar, quase todo mundo sabe da situação de todo mundo. E estou falando com pessoas aqui que todo mundo sabe dessa situação, que não tem jeito. As pessoas não falam na tua cara, mas falam: isso aí não tem jeito não. Isso aí não muda. Não vai mudar. Se não converteu até hoje, não vai converter. Se não curou hoje, não vai curar mais. Se não abriu a porta hoje, não vai abrir mais. A última palavra é do Senhor. A Bíblia está escrito que ao homem pertence aos planos do coração, mas a resposta da língua é lá. A resposta da língua vem do poder da glória. A resposta da língua não vem do executivo, não vem do presidente, não vem da Câmara dos Senadores, não vem do Senado, não vem dos juízes, do judiciário, mas vem da glória. Vem da glória. A resposta da língua, ela vem de Deus. E eu quero encerrar dizendo: quem não se lembra da mulher no poço de Jacó? Obrigado, Jesus, vou falar. Porque é o seguinte: nós pregamos o evangelho de amor, de renúncia e de perdão. Na ocasião daquela mulher, o caso dela era amor, renúncia também, porque para perdoar você tem que se renunciar. Tem que amar, tem que renunciar à nossa vontade para haver perdão. Abre um parênteses. Deus te perdoa, viu, querido? Deus te perdoa, viu, querida? Mas o homem não. Aquela mulher, se fosse hoje, ela ia chegar aí na igreja, ia sentar no último banco,
Ninguém ia deixar nem as crianças chegar perto dela. Porque Jesus chegou perto dela assim, ó. Olha, os saduceus, os heveus, os sátrapas, ou seja, os doutores daquela época, chegavam diante daquela mulher, sabia que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Não estou dando mais para ninguém pecar. Estou falando que tem decretos que o homem cria nas nossas vidas, que nós pensamos, agora eu paro. Caí. Não tem mais jeito. Porque a igreja não vai me perdoar. E na maioria das vezes, não. Mas nós valorizamos mais o perdão do homem do que o perdão de Deus que vai nos levar para o céu. Jesus então chega, o poder da glória chega diante daquela mulher, olha, foi decretado para ti, que tu é uma mulher da vida, que tu tivesse 5 maridos, e o que agora não é teu. E Jesus disse para ela assim, olha, uma frase que serve para mim, serve para todos nós. Quando Jesus chega e pede ela água, ela, como é que pode ser dos judeus? Porque as vestes dos judeus eram diferentes. Tinham umas tranças diferentes que distinguiam os judeus dos samaritanos. Como é que pode ser do judeu conversar comigo que sou mulher samaritana? Aí Jesus nos ensina uma coisa maravilhosa. Porque nós temos que apresentar primeiro a Deus e não a nós mesmos. A nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Então ele fala, se conhecesse, olha como é que Jesus ensina. Aquele que foi dado todo o poder que nos céus e na terra. Olha como é que ele se apresenta. Se conhecesse o dom de Deus, primeiro, a Deus. E com quem? Segundo, com quem está falando, pediria da água que eu tenho para te dar e jamais tu iria ter sede. Jesus então apresenta a Deus, depois se apresenta velado e depois revela a vida daquela mulher. Ou seja, para quebrar todo o decreto que estava sobre a vida dela. Jesus disse, vai e não peques mais. A outra que estaria apedrejada foi decretado. Foi pega foi em adultério. Levaram e queriam matá-la. Jesus disse assim, olha, sutilmente, porque ele sabia quem ele era. Não precisava provar nada para ninguém. Jesus aí disse assim, aquele que não tem nenhum pecado, atire. Porque no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, está escrito assim, que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. O que eu quero dizer com isso aqui nessa noite encerro. Que não há nenhum decreto que ele não possa anular na sua vida. E ponho uma correção embaixo em negrito. Se nós nos posicionarmos em Deus. Porque o poder de Deus, sem posição, ele vai continuar sendo Deus e tendo todo o poder. É a mesma coisa de você ter um cartão de crédito American Express, que pode comprar no mundo inteiro. O cartão é poderoso, mas se você não tiver saldo, ele não vale nada. Foi dado todo o poder nos céus e na terra ao Senhor Jesus Cristo. Mas se nós não posicionarmos em Deus, o poder dele não pode nos atingir. E o martelo vai continuar sendo o decreto das nossas vidas. Nessa noite, é noite de posicionamento. Você sabe onde você tem que posicionar. Você sabe onde você precisa se enquadrar. Para que Deus possa justificar. Para que Jesus possa te justificar diante do Senhor. Porque todo poder pertence a Ele. Eu oro ao Senhor assim, Senhor, quando vou orar para o enfermo, o Senhor tem toda a condição de curar. Toda! Agora basta que o Senhor queira. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Porque todo o poder o Senhor tem. Agora é necessário que o Senhor queira curar.